você promete obediência a mim e aos meus sucessores? Aí se você falar não, eles dizem, então não vou te ordenar. Há um tempo atrás surgiu Mas depois na você pode igreja... temar um pouquinho, soltar uma bombinha daqui. Há um tempo atrás... O menino Júlio ainda existe, pô. Surgiu na igreja esse movimento da teologia da libertação, que hoje é proibido, né? Não, a teologia da libertação não é proibida. Não Ela é uma teologia da igreja, como tem a teologia da esperança, como tem a teologia tomista, como tem a teologia agustiniana, também existe a teologia da libertação. Ela não é condenada. Não existe uma condenação. Existem avaliações sobre a teologia da libertação. O próprio Papa São João Paulo II declarou: a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Isso é o discurso do Papa São João Paulo II aos bispos no Brasil. O Papa Bento XVI fez reparos à metodologia. Por exemplo, para você entender, São Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica. Santo Agostinho usou a filosofia platônica. Tanto que a gente diz numa linguagem figurada, São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou Platão. E a teologia da libertação usou mediações socioanalíticas, inclusive do marxismo. Agora, o marxismo é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Agora, há fundamentos que ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na teologia de São Tomás e fundamentos e princípios platônicos na teologia de Santo Agostinho. Acontece que usam disso para condenação. Agora, veja, hoje você pode estudar filosofia sem conhecer o marxismo? Hoje o mundo pode estudar ciências sociais sem estudar o marxismo? Não. Hoje você pode estudar psicologia sem estudar Freud? Claro que não. São extremamente necessário. E você pode conhecer literatura sem levar em conta o Saramago? Impossível. Você pode estudar filosofia sem levar em conta Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre? Claro que não. Ah, não, eles são ateus. Ah, eles são... Qual que é a opinião do senhor sobre essa teologia da libertação? Eu fui formado na teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia que nasce da espiritualidade. Há muita fake news, muita deformação. E, em geral, quem critica a teologia da libertação nunca leu Gustavo Gutierrez, falecido recentemente. É uma mentira que vai se propagando e todas as culpas vão sendo jogadas na TL. É manipulação. TL, o que quer dizer TL? Até na linguagem da informática, o que é TL? No mundo da informática, o que é TL? Eu vejo... É uma sigla da informática. Então o pessoal fica, a culpa da TL. Mas o que é a TL? Ninguém sabe explicar. O que é o comunismo? Ah, você é um padre comunista. Falam muito isso para mim. Eu digo, quais são 4 fundamentos do comunismo? Aí as pessoas falam, é comunista porque é abortista, porque defende os LGBT. Não, o comunismo não tem nada a ver com isso. O comunismo é uma filosofia dialética, é outra coisa. Então, eu pergunto para esses críticos da teologia da libertação, eles leram Gustavo Gutierrez? Eles sabem quem é Inácio Lacorria? Eles conhecem o pensamento de Juan Luís II, de Ricardo Munhoz, de Franz Rick Lammerter? Não conhecem. Hoje, por exemplo, você estudar filosofia e não conhecer Henrique Dussel, o Papa Francisco falou uma coisa interessante há pouco tempo, a jornalista riu muito. Ele falou, não quero padres burros. E ele falou, já tem muito burro solto por aí. Porque as pessoas não estudam, não leem. Então, para você fazer uma crítica, você precisa estudar. As pessoas não querem estudar. A gente estuda com inteligência artificial.
Acho que não seria um bom estudo com Pois IA, é, e não. hoje até... É um Abre um resumo, livro que né? é Você melhor. só lê o resumo. Você viu que as escolas estão proibindo o celular, estão proibindo trabalhos feitos pela inteligência artificial. Certo. É tudo emburrecendo as pessoas, né? Vai emburrecendo, porque as pessoas não são mais capazes de pensar. Isso é um problema. Então, quais são os fundamentos teológicos da teologia da libertação? Por que ela é uma teologia latino-americana? Quais são os fundamentos do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, de Puebla, na Igreja Latino-Americana? Então, até uma ocasião, um padre desses mais tradicionalistas falou para mim: Santa Catarina de Sena e São Francisco de Assis se santificaram participando da missa de sempre São Pio V. Eu falei: olha, você está com um problema histórico, porque São Francisco de Assis é de 1200, Santa Catarina de Sena é de 1300, o Papa Pio V é de 1500. São Francisco e Santa Catarina de Sena, aliás, Santa Catarina de Sena, agora dia 29 de abril, nunca ouviram falar do Pio V. Então, como é que eles assistiram à missa do Pio V? Do rito do Pio V. Então, as pessoas repetem coisas sem... e Dom Paulo ensinou muito isso para nós, para os seminaristas do tempo de Dom Paulo Evaristo Artes. O rigor no estudo, o rigor nas informações, a precisão. A gente não erra? Erra. A gente não tem problemas? Tem problemas. Nenhuma teologia é pronta e acabada. A teologia é dinâmica e tem que ser questionada. Nós não podemos usar agora a teologia do Concílio de Trento. Nós agora temos que entender a eclesiologia, a cristologia, a teologia do Vaticano II. Sim. Então, falta muito nessas críticas que a gente ouve fundamentação. Eu gosto muito, não sei se alguém dos que estão nos ouvindo conhecem a epistemologia genética do Jean Piaget. Eu gosto muito do Jean Piaget. Outro dia eu vi uma foto dele no escritório dele na Suíça, aí eu falei até que o meu escritório está melhor arrumado do que o dele. Que é uma confusão, ele está lá no meio dos livros que ninguém sabe como o tiraram de lá. O Jean Piaget diz que nossa inteligência tem a fase concreta, a simbólica intuitiva e o pensamento operativo, reversível, complexo. A fase concreta, a criança só acha que existe o que ela está vendo. Aí você brinca com as crianças. Sumiu. Achou. Sumiu. Achou. Aí a criança ri. Você já viu a criança rindo? Sim. Você cobre uma coisa e fala para a criancinha: sumiu, porque para ela só existe o que ela está vendo. Esse é o pensamento concreto. Por isso que a criança pequenina, ela inicialmente reconhece só a mãe, porque é um quadro fixo. O pai é um quadro móvel, hora aparece, hora desaparece. Inclusive agora tem a licença paternidade para o pai ser uma presente, figura, né, mais permanente, porque a criança, para a criança pequenina... Precisa até para ajudar a mãe, né? Exato. Conhecer o pai. Né? E a criança só acha que ela só existe para ela o que ela está vendo. A segunda fase do pensamento é o pensamento simbólico intuitivo. Menino é azul, menina é cor-de-rosa. Vermelho é comunista. Teologia da libertação não presta. Esse é o pensamento simbólico intuitivo. E o terceiro é o operativo, reversível, pensamento complexo. O Lauro de Oliveira Lima, quem conhece a história da educação do Brasil, é o aplicador do Jean Piaget no Brasil. Lembram, aqui em São Paulo tinha muitas escolas Piaget. Teve uma febre de escolas piagetianas em São Paulo, como montessorianas. O Lauro de Oliveira Lima diz que a maior parte do povo brasileiro não passa da segunda fase do pensamento. Está no pensamento simbólico intuitivo, que é o fundamentalismo. Eu percebo aqui no podcast que quando a gente traz padre, as pessoas ficam assim,
esse padre é TL, esse padre é TL. Aí você pergunta assim, tá bom, mas o que é TL? Ah, é teologia da libertação. Tá bom, mas o que é teologia da libertação? Aí a pessoa fica presa. É um conceito vago, não né? sabe. Não sabe. Não Vai tem... dizer, esse é comunista. Como que alguém de teologia pode ser comunista? Então, tô nesse assunto. Esses dias o Frei Gilson foi, inclusive, cancelado. Porque ele citou sobre isso. Você rezou com o Frei Gilson? Sim. Não foi? Aquilo que ele faz está correto? Olha, o Frei Gilson tem um grande valor. Ele está fazendo o povo rezar. Todos os dias pela manhã, eu acompanho o terço do Frei Gilson. E hoje, por exemplo, eu pus 3 intenções no terço de manhã do Frei Gilson. Até um pôs lá, Padre Júlio, sai fora daqui, não sei quanto. Aí eu pus assim, vamos rezar pelos que nos odeiam também. Então, eu acho que ninguém pode dizer, olha, a verdade só é minha. Só eu sei qual é a verdade. O Frei Gilson também manifesta coisas verdadeiras. Ele reza pelo povo, ele consola o povo, ele consola as famílias. Quem faz isso que ele está fazendo? Só ele, só. Então por que a gente vai cancelar? Que ele tem pensamentos teológicos que são pensamentos teológicos mais conservadores, de uma teologia mais clássica? Tem, mas isso não o torna pior ou melhor do que eu. Eu não sou melhor que o Frei Gilson. Ele é meu irmão, como eu sou irmão dele. A gente até tava falando tem um irmão que gosta de rock e o que gosta de pagode, né? Enfim, o gosto... A gente descobriu com os episódios do Três Irmãos que cada padre tem um dom. Cada padre tem um dom cedido pelo Espírito Santo, uma qualidade diferente, né? Que ele pode ajudar em certos momentos. Tem padre que fala muito bem do matrimônio, tem padre que fala muito bem sobre línguas, tem padre que fala... Porque nenhum padre tem todas as qualidades e todas as potencialidades. E todos eles juntos é a igreja. Sim, pois é. Então, por que todos os padres têm que se pensar do mesmo jeito e ser do mesmo jeito? Isso nunca vai acontecer. Os discípulos de Jesus, aliás, eu digo que Jesus era péssimo em RH. Porque ele escolheu um que traiu, outro negou que conhecia ele, e os outros todos fugiram. Então, era uma turma de um RH difícil, né? Então, cada um deles era de um jeito. Mas todos eles tinham um grande amor por Jesus. Todos eles deram a vida por Jesus. E como diria o Papa Francisco, quem sou eu para julgar o Frei Gilson? Quem me deu essa autoridade? Eu seria arrogante dizer eu sou melhor que o Frei Gilson. Eu tenho que reconhecer nele as qualidades que ele tem. Ah, mas ele fala isso, fala aquilo, falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. Pois é, vocês dois são irmãos. Você concorda com tudo que ele fala ou você discorda? Acho que a gente está discordando muito ultimamente. Eu não concordo com nada que ele fala. Nada. Muito pois mas discordar não significa anular. Discordar não significa cancelar. Porque, acima de tudo, o Frei Gilson ama a igreja, ama Jesus. Eu também amo a igreja, eu também amo Jesus. Mas por que eu vou dizer que o meu amor é melhor do que o dele? Não faz sentido nenhum, né? Uma vez as crianças da Casa Vida me perguntaram, de quem você gosta mais? Os irmãos às vezes falam isso para o pai e para a mãe, né? De quem você gosta mais? Aí eu falei para eles, quantos dedos você tem na mão? 5. Qual deles você cortaria e jogaria fora? Eles falaram, nenhum. Porque esse vai fazer falta, esse aqui vai me fazer falta para isso, esse vai me fazer falta para aquilo. Falei, qual dos dedos da mão um é igual ao outro? Nenhum. Mas todos são importantes. Se você ficar sem um dedo, se você tiver um dedinho machucado, você vê a dificuldade que você tem. Até para ir no banheiro, porque